Bem, os blocos comerciais ou econômicos são um conjunto de estados que partilham um tipo de acordo intragovernamental onde barreiras ao comércio são reduzidas ou eliminadas entre os estados participantes. A maioria dos blocos comerciais estão definidos por uma tendência regional e podem ser classificados de acordo com seu nível de integração econômica. Eles compreendem a formação de mercados regionais entre países com o objetivo de dinamizar e integrar a economia de seus membros, através da livre circulação de mercadorias ou da redução dos impostos cobrados em importações. A tendência para a criação e expansão de blocos econômicos em todo o mundo aconteceu após o término da Guerra Fria, mas a sua prática começou a ocorrer após o final da Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, os blocos econômicos eram tratados como um contraponto, uma oposição à globalização. Imaginava-se que a sua formação iria potencializar as dinâmicas comerciais em nível regional e enfraquecê-las globalmente. No entanto, hoje sabe-se que os blocos econômicos são, na verdade, um dos principais elementos que propiciam a instrumentalização de uma economia em nível global. Um fato interessante é que o primeiro acordo internacional entre países a se constituir no mundo foi o de Benelux, que seria a semente para a formação posterior da União Europeia. O Benelux consistia na união comercial com a redução de tarifas aduaneiras entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Atualmente é usado de uma forma mais geral para se referir ao agrupamento geográfico, econômico e cultural dos três países. Em 1951, esses países juntaram-se à Alemanha Ocidental, França e Itália para formar a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, o antecessor da Comunidade Econômica Europeia e de hoje a União Europeia. Surtos na formação de blocos comerciais foram vistos nas décadas de 60 e 70, bem como na década de 90, após o colapso da União Soviética. Em 97, mais de 50% de todo o comércio mundial foi realizado sob as organizações de blocos comerciais regionais. Defensores do livre comércio são, em geral, opostos aos blocos econômicos, que, segundo eles, incentivam regiões em oposição ao livre comércio global. Os estudiosos continuam a debater se os blocos econômicos regionais estão levando a economia mundial a ser mais fragmentada ou estão incentivando a extensão do mundo global existente a um sistema multilateral de negociação. Os blocos econômicos podem ser formados por acordos entre vários estados, como o Mercosul, ou parte de uma organização regional, como a União Europeia. Dependendo do nível de integração econômica, os blocos comerciais podem ser de diferentes categorias, tais como zona de preferência tarifária, zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária. Estados e corporações. Novas relações de poder. As relações entre estados e corporações nem sempre ocorreram de maneira simples. Tradicionalmente, as empresas que operavam nos territórios nacionais eram obrigadas a se submeter às normas estabelecidas pelos estados. Por outro lado, também era natural que as empresas pressionassem o estado para que elas se adequassem à legislação a fim de favorecê-las. O crescimento do poder econômico das grandes corporações e o surgimento das transnacionais dificultaram a capacidade dos estados de estabelecer algumas regulamentações. Não é incomum que se identifique situações nas quais se atendam aos interesses corporativos, alterando a legislação e concedendo benefícios como isenções de impostos no intuito de facilitar o estabelecimento de tais empresas para gerar empregos e determinadas arrecadações que dinamizam a economia. O faturamento de algumas grandes corporações supera expressivamente o PIB de muitos países, como o da Amazon, que supera o PIB de Portugal, da Apple, que supera o PIB da Bélgica, da Walmart, que supera o PIB da Espanha também.
Essa concentração de poder econômico se traduz em maior influência política tanto sobre os estados quanto sobre importantes instituições do mundo globalizado, como o FMI, Banco Mundial e o OMC. Ao se instalarem nos países, especialmente os mais vulneráveis do mundo periférico com menor poder regulatório, as grandes corporações podem promover a retirada dos sistemas produtivos nacionais ou tradicionalmente vigentes. Entre outros motivos, isso ocorre quando afeta a organização do mercado de trabalho, então estabelecidos seja pela incorporação de novas práticas produtivas, seja pela aplicação de elevados índices de automação. Reinveste uma parcela de seus lucros localmente, mas em contrapartida promovem grandes remessas financeiras para a matriz ou diretamente para paraísos fiscais, ou ainda envia capital para financiar a expansão dos negócios da empresa em outros países. Além disso, é fundamental redirecionar o papel estatal àquilo que são suas principais prerrogativas, a representação da sociedade e a garantia do seu bem-estar, considerando todos os segmentos sociais e não apenas os interesses do mundo corporativo. Hoje eu vou falar sobre alguns organismos de mediação mundial. Eu vou falar basicamente sobre 3 organismos e meu amigo Abel vai falar sobre 4 organismos. Então, vou falar um pouco sobre a ONU. A ONU, para quem não sabe, é uma organização das Nações Unidas. É considerado o mais importante organismo internacional atualmente existente. Ele é importante em todas as nações e ele surgiu no final da Segunda Guerra Mundial, que era de 1939 a 45. Em substituição à antiga Liga das Nações e objetivava promover a paz e segurança mundial. A principal instância decisória da ONU é o Conselho de Segurança, formado pelos grupos restritos do país. Na verdade, os países que foram formados foram os países vencedores da Segunda Guerra Mundial, que era a Rússia, ex-União Soviética, Estados Unidos, França, Reino Unido e China. Vale ressaltar também que a China não participou diretamente na Segunda Guerra Mundial, mas conseguiu grande prestígio e poder internacional, capaz de assegurar uma vaga no Conselho. Além desses 5 países, cada um tem o poder de veto. Para quem não sabe o que é o poder de veto, é se, barrar uma decisão. Mesmo todos votando, se um não votar, não vai ter essa decisão. Vou falar um pouco sobre a OTAN, que era uma organização de tratado do Atlântico Norte, que era um tratado ou um pacto militar que inicialmente congregava os principais países capitalísticos e objetivava combater o socialismo, que também era um pacto militar, que era o Pacto de Varsóvia. Porém, desde o final da Guerra Fria, os objetivos dessa organização eram alterar, tornando-se como um instrumento militar de grande potência a fim de interagir aos conflitos armados com qualquer país do mundo para assegurar os direitos internacionais ou combater possíveis ameaças ao atual sistema internacional. Fazem parte da OTAN desde o seu surgimento Alemanha, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Espanha, França, Grécia, Inglaterra, Itália, Holanda e entre outros. Falar um pouco sobre a FMI, que era um Fundo Monetário Internacional, que no caso era uma organização financeira responsável por garantir a estabilidade econômica internacional. Ele é composto por 187 países e foi criado em 1944 na Conferência de Bretton Woods. Seu funcionamento basicamente era ocorrer através de gerenciamentos e concessão de empréstimos para aqueles países que o solicitarem. Normalmente, o dinheiro da FMI é formado pelos seus países membros, de forma que aqueles que mais contribuírem são justamente aqueles que mais possuem poder de decisão. Para adquirir empréstimos, o país em questão deve atender uma série de exigências, transformando uma economia interna e geralmente abrindo uma economia para o seu mercado estrangeiro. O Banco Mundial foi criado em 1945, na Conferência de Bretton Woods.
juntamente ao FMI. Trata-se de uma organização financeira vinculada à ONU, mas que possui sua própria autonomia. Seu objetivo inicial era conceder empréstimos direcionados aos países europeus, que haviam sido devastados pela Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, seus objetivos mudaram e seu intuito passou a ser o de conceder empréstimos a países da Ásia, África e Américas. OIT. A Organização Internacional do Trabalho é a instituição responsável por regulamentar, fiscalizar, estudar e avaliar relações de trabalho existentes em todo o mundo. É considerada uma organização triparte, ou seja, formada por 3 tipos diferentes de força: os governos de 182 países, além de representantes de empresas empregadoras e representações trabalhistas ou sindicais. OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é uma instituição atualmente composta por 34 países. Seu objetivo é fomentar e incentivar ações de desenvolvimento econômico de seus países membros, além de medidas que visam a ampliação de metas para o equilíbrio econômico mundial e melhorem as condições de vida e seus índices de renda e emprego. O Brasil não é um membro dessa organização. OPEP, criada em 14 de setembro de 1960, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, é uma organização intergovernamental que tem como objetivo a centralização da elaboração das políticas sobre produção e venda de petróleo dos países integrantes. Atualmente, os países membros da OPEP são Argélia, Angola, Equador, Iraque, Irã, Kuwait, Líbia, Nigéria, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Venezuela. A Indonésia suspendeu a sua adesão em janeiro de 2009. A sede da OPEP está localizada em Viena, capital da Áustria. Assembleia Geral e Conselho de Segurança. Tendo importância nas decisões mais importantes tomadas pela Organização das Nações Unidas, a ONU, parte dos 2 órgãos deliberativos principais. O primeiro deles é a Assembleia Geral, que foi fundada no ano de 1945. Quem forma a Assembleia Geral? A Assembleia Geral é formada por todos aqueles países que fazem parte do grupo da ONU. Como funciona? Cada país tem direito a um voto. As decisões mais importantes, como as relativas questões de paz e admissão de novos membros, por exemplo, são tomadas por maioria qualificada, 2/3 ou mais. As reuniões da ONU ocorrem anualmente, e algo curioso é que a abertura é tradicionalmente feita pelo representante brasileiro. Pelo fato do BR Oswaldo Aranha, que foi ministro das Relações Exteriores do ano de 1945, ter sido escolhido como o primeiro a se pronunciar na segunda reunião da Assembleia Geral em 1947. A Assembleia Geral da ONU elege os secretários e representantes a se ocupar de temas burocráticos da instituição. Dentro disso, se debate muito as questões de segurança, desarmamento, cooperação internacional, direitos humanos, poluição e etc. O que gera crítica em meio a isso é pelo fato de servir apenas como recomendação, não sendo obrigatório as suas restrições e efetividades. Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança das Nações Unidas é um órgão da Organização das Nações Unidas cujo mandato é zelar pela manutenção da paz e da segurança internacional. É o único órgão do sistema internacional capaz de adotar decisões obrigatórias para todos os 193 Estados-membros da ONU, podendo inclusive autorizar a intervenção militar, para garantir a execução de suas resoluções. O Conselho é conhecido também por autorizar o desdobramento
de operações de manutenção da paz e missões políticas especiais. O Conselho é composto por 15 membros, sendo 5 membros permanentes com poder de veto, que no caso é os Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. Os demais 10 membros são eleitos pela Assembleia Geral, para mandatos de 2 anos. Uma resolução do Conselho de Segurança é aprovada se tiver maioria de 9 dos 15 membros, inclusive os 5 membros permanentes. Um voto negativo de um membro permanente configura em veto a resolução. Agora, se você puder abrir na página que vai estar aparecendo aqui na tela, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quais são os atuais membros rotativos do Conselho de Segurança e que continente cada um deles representa? Eu vou falar agora sobre eles. Além dos 5 membros permanentes, que a gente já sabe quais são, que é os Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e a China, que ocupam as 5 cadeiras cativas permanentes, ainda temos 2 da América Latina, 2 da Europa Ocidental e outros, 5 mesclados entre a África e a Ásia e 1 do leste europeu, que são os atuais membros rotativos, que no caso é a Bélgica, Costa do Marfim, República Dominicana, Guiné Equatorial, Alemanha, Indonésia, Kuwait, Peru, Polônia e África do Sul. Dá de perceber que nem Brasil e Japão estão entre esses países citados anteriormente, e por conta disso existe uma discussão sobre a reformulação do Conselho de Segurança, que apresenta um desequilíbrio em seus membros na nova ordem mundial. E o desequilíbrio de forças se deve principalmente pela ausência de Japão e da Alemanha, respectivamente terceira e quarta maiores economias do planeta, nações que, por terem sido derrotadas na Segunda Guerra Mundial, ficaram fora do núcleo do Conselho. Além disso, graças ao atual mundo globalizado, uma nação africana e uma nação latino-americana, que no caso era o Brasil, deveriam tornar-se membros do Conselho de Segurança da ONU. Alemanha, Brasil, Japão e Índia formaram o G4 e apresentaram uma proposta para expandir o Conselho para 25 membros, com mais 5 permanentes além dos atuais.